questão da avaliação, né? Como é que a gente sabe, ou descobre, ou identifica que essa pessoa tem dupla excepcionalidade, né? Então, sempre que houver uma suspeita de um quadro de dupla excepcionalidade, essa pessoa tem que ser encaminhada para uma avaliação mais abrangente, mais complexa, né? E o que, que essa avaliação pode fazer? Primeiro, ela pode determinar se existe a superdotação ou não, e se ela existe, qual nível que é e em qual área que acontece, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia equivocada de que superdotação é uma inteligência acima da média e só, né? A gente sabe que não é. Então, ela pode ser uma alta criatividade, uma alta psicomotricidade, uma alta liderança. Então, qualquer área do comportamento que pode estar acima da média, né, então pode caracterizar uma superdotação. Então, primeiro a gente faz essa avaliação para determinar se a superdotação existe ou não, em que nível que ela acontece, em qual área que ela acontece, e se existe um déficit de transtorno, alguma coisa, em qual área, né? O quanto de comprometimento esse déficit ou transtorno traz para aquela pessoa, né? Que áreas que são afetadas, né? E aí pensar como essas duas condições interagem entre si, para pensar em como oferecer um atendimento específico para essas duas condições. Você vai ter que atender as duas condições, tá? Então, por isso que a avaliação é importante até para ver se existem os dois quadros associados e como que essa interação entre os dois acaba funcionando naquela pessoa, né? Então, o que, que a gente percebe é que geralmente a primeira luzinha que acende é na escola, né? Então, geralmente o professor pode perceber que tem alguma coisa com aquela criança, esse professor encaminha essa criança para uma avaliação, né? A avaliação é feita por um profissional da psicologia, tá? Ela pode ser feita por outros profissionais, mas geralmente se exige um laudo com aplicação de testes psicológicos, que aí, infelizmente, só o psicólogo pode fazer, né? Então, a primeira coisa quando a gente pensa em avaliação é pensar no treinamento dos professores. Por quê? Se esse professor sabe que existe essa condição, ele pode começar a olhar com mais atenção para os alunos que ele tem. Se ele desconhece, esses alunos nunca vão ser encaminhados para lugar nenhum, né? Então, se esse aluno acaba sendo indicado para uma avaliação, né? Ele acaba sendo identificado na sala de aula e começa a receber um atendimento adequado, a gente pode, assim, então, melhorar o desempenho acadêmico dessa criança, né? Que às vezes podia até passar despercebido, ou às vezes podia ser até muito ruim, e aí ele perder esse potencial que ele tem por falta de suporte, né? E às vezes acabar até largando a escola, reprovando e assim por diante. Então a gente tenta pensar na avaliação como uma forma de dar uma oportunidade de melhorar esse desempenho acadêmico desse aluno, né? Uma coisa importante da gente pensar é que a gente deve entender esse quadro dentro de uma abordagem interdisciplinar, né? Então, quem que pode trabalhar olhando para essa criança? Quem trabalha com educação especial, a neurociência, a psicologia escolar, o professor da sala de aula, o fisioterapeuta. Então, depende de qual é esse quadro, né? A gente tem uma série de profissionais trabalhando junto. Pode ter o psiquiatra, pode ter o terapeuta ocupacional. Então, para que esse estudante possa ser bem sucedido na escola, os professores devem, em primeiro lugar, sim, serem conscientizados de que devem abandonar as ideias preconcebidas que eles têm em relação à superdotação e em relação à deficiência, né? Então, a ideia é que a gente possa focar as necessidades individuais desses alunos, pensando em como elaborar um programa de atendimento para esse aluno específico. Como eu falei, cada um vai ser diferente do outro, não tem uma receita de bolo. Se você tiver um aluno com dupla excepcionalidade, faça isso ou aquilo. Não, depende. Depende do nível, do grau, da área, do comprometimento, de como ela interage entre si, né? Então, aí a gente tem que pensar na questão do atendimento individualizado, né? E nesse procedimento de identificação, o que a gente vê, por exemplo, na questão da psicologia, né? Que ele deve envolver uma série de procedimentos, ele tem que ser uma coisa ampla, né? Esses procedimentos podem ser padronizados e não padronizados. Então, quando a gente fala de padronizados, por exemplo, são os testes psicológicos, né? Então, teste de inteligência, de motivação, de criatividade.
mas também a gente pode usar procedimentos não padronizados, e que são super importantes iguais, né? Então, por exemplo, a questão das entrevistas, então, com os pais, com o próprio aluno, com o professor, a avaliação que os pais fazem, a avaliação e indicação que os professores fazem, que os próprios amigos fazem, né? Então, tudo isso, você junta esse monte de informação para tentar melhor compreender aquelas habilidades que ele tem bem desenvolvidas e as áreas que precisam de estimulação. Então, isso vai ajudar a traçar esse quadro, né? Uma coisa importante quando a gente fala especificamente para os psicólogos é que uma recomendação que os pesquisadores fazem é que a gente, quando está avaliando uma questão de dupla excepcionalidade, que a gente olhe para esses resultados de uma forma intrapessoal, ou seja, considerando aquela criança em si. Não adianta você querer comparar muito ela com as normas, ou com outras, com a média que outras crianças da mesma idade apresentam. Por quê? Você pega, às vezes, um teste de inteligência e vai ver lá que ela não tem uma média muito alta. Mas por quê? Aí você vai entender que, às vezes, aquele déficit associado está provocando um prejuízo na inteligência, né? Então, não dá só para olhar para aquele resultado e compará-la com a média de crianças que não têm essa condição da dupla excepcionalidade, né? A comparação é injusta, né? Então, é claro que a gente sempre vai usar as tabelas normativas no sentido de tentar entender como ela está em relação a uma criança que não teria dificuldade, ou a maioria das crianças. Mas isso não deve ser critério para excluir ela de um diagnóstico, né? Então, de repente, ela também, você aplicou um teste de inteligência, mas aí a superdotação dela não é nessa área. E aí você vai dizer, não, ela não é superdotada. Calma, peraí, pode ser em outra área, né? Isso é uma coisa importante também. Então, como a Delu mesmo falou, o teste de inteligência, ele não serve ele sozinho, isolado, para nenhum diagnóstico de superdotação. Ela pode acontecer em muitas outras áreas. E como a gente falou no começo da apresentação, muitas vezes também a deficiência pode mascarar a superdotação, né? Então, isso é uma coisa importante também da gente pensar quando a gente pensa em identificar, tá? Uma outra coisa importante também é que, assim, a gente, nesse caso, deve buscar sempre adaptar um pouco os protocolos, os métodos e as técnicas que a gente usa. Por exemplo, às vezes você pode flexibilizar um pouco o tempo de resposta do estudante, né? Porque às vezes ele tem uma dificuldade de leitura e ele não consegue ler com a mesma velocidade de um outro que não tem isso, né? Você de repente pode sentir a necessidade de repetir instruções 2, 3 vezes, quanto for necessário, né? Quando ele tinha, por exemplo, alguma dificuldade na questão do processamento central, processamento auditivo, sei lá. Porque isso vai possibilitar que você diminua, né, a probabilidade de uma baixa identificação ou de uma identificação equivocada, né? Então, às vezes, não é porque ele não sabia ou porque ele não tinha ele potencial, porque ele precisava escutar 3 vezes a instrução para entender, ou porque ele não conseguia fazer aquilo em 2 minutos como todo mundo, ele precisava de 3, né? Então, isso é uma coisa importante também da gente pensar, né? Então, assim, se a gente tomar esse tipo de cuidado, as forças e as fraquezas daquele indivíduo vão poder ser entendidas de uma forma adequada, né? Então, que nem eu falei, também não vai existir uma receitinha de bolo, aplica esse teste, depois aquele, depois fala com a mãe, depois não. Existem alguns guias, né, do que é interessante, mas cada caso vai ser um caso. Se de repente você tem uma suspeita de uma superdotação criativa, você vai usar um teste de criatividade. Se de repente não existe essa suspeita, às vezes isso pode ser desnecessário. Se você tem uma suspeita de um sei lá, de um Asperger, a necessidade é diferente, por exemplo, de uma criança com surdez, né? Então, o que a gente vai avaliar? Os aspectos são diferentes. E aí, por isso que a questão da entrevista com os pais, com os professores, é super importante, porque ele vai guiar e ajudar a gente a definir o que é importante estar avaliando naquela pessoa. Você também não vai testar e avaliar tudo que aparecer na frente, né? Isso é desnecessário, é cansativo, é caro, é um processo longo, né? Então, por isso que é importante que a gente misture esses procedimentos padronizados com os não padronizados, para a gente poder ter uma visão mais ampla desse sujeito, tá? Uhum. E aí, uma coisa importante é que, assim, existem... a literatura fala de alguns momentos, tipo, mais favoráveis, sei lá, à identificação dessas crianças com dupla excepcionalidade, né? Então, principalmente aqueles momentos, assim, de transição escolar, né? Então, por exemplo, quando ele entra, ele sai do ensino fundamental 1 e vai para o 2, ou quando ele sai do 2 e vai para o ensino médio, ou quando ele sai do ensino médio e vai para a faculdade,
são oportunidades importantes para que o aluno possa ser identificado. Por quê? Porque geralmente nesses períodos, o que a gente percebe é que a demanda de trabalho vai aumentando, a complexidade do currículo vai aumentando, né? E aí a pessoa começa a ter que desenvolver maiores habilidades em relação à organização, independência. E aí, se isso não acompanha um ritmo normal, é um momento em que parece que assim existe maior chance de você perceber que tem alguma coisa que vale a pena investigar melhor, né? Então, como eu já falei, algumas pistas que a gente pode ver é tarefas que não foram entregues, tarefas inadequadas ou atrasadas, né? E o que a gente vê também é que, geralmente, as características mais fortes ou mais óbvias são aquelas que primeiro são identificadas. Então, se são as negativas, vão ser as negativas, relacionadas ao déficit ou transtorno. Se é a questão de um brilhantismo em alguma área específica, então é por esse motivo que ele vai acabar sendo identificado, né? Aí depois, se tem outra coisa associada, aí a avaliação vai poder ajudar, né? Tá? Dificilmente ele já vai encaminhado dizendo, olha, ele tem duas condições aqui, vamos avaliar tudo, não. Então, geralmente não, tá? Só que quando a gente fala em avaliação, tem alguns problemas, assim, né? Alguns motivos, porque nem sempre a gente consegue fazer essa identificação. Primeiro, a gente tem muita expectativa estereotipada, né? Então, criança que tem deficiência só tem deficiência, criança que tem superdotação só tem superdotação, ou, por exemplo, quem tem deficiência não pode ser bom em nenhuma área, vai ser ruim em tudo, ou quem é superdotado vai ser bom em tudo e não pode ser ruim, né? Então, isso é uma coisa que atrapalha essa questão do diagnóstico da dupla excepcionalidade. A questão de que, por conta dessas condições, pode existir um atraso no desenvolvimento, né? E aí você vai dizer, como assim um superdotado com atraso no desenvolvimento, né? Outra questão importante é que, assim, os pais, os professores, a sociedade em geral não tem muito conhecimento, ou tem um conhecimento bastante limitado sobre a possibilidade da existência dessas duas excepcionalidades em conjunto, né? Então, talvez se a gente for numa escola e perguntar aos professores, você sabe o que é dupla excepcionalidade? Provavelmente a maior parte vai dizer que não, né? Então, esse conhecimento limitado atrapalha um pouco a questão até da própria indicação, da própria reconhecimento, né? A gente também muitas vezes tem muitas informações incompletas sobre os estudantes, então, às vezes numa sala de aula muito grande, o professor não tem muito tempo ou não consegue se atentar muito a um aluno especificamente, né? E aí ele acaba às vezes passando batido, né? Em relação à avaliação, a gente muitas vezes também acaba fazendo uso de métodos ou instrumentos que não são apropriados para essa finalidade, né? E aí eu vou dizer que a gente tem um problema bastante complicado no Brasil em relação a isso, né? Que a gente tem ainda um número, se você compara com a situação do exterior, né? Onde existem muitos instrumentos para avaliar especificamente a questão da superdotação, no Brasil a gente ainda é muito pobre em relação a isso, né? Eu sei que nos últimos anos, décadas, assim, vários esforços de vários pesquisadores têm sido feitos para melhorar essa situação, né? Mas a gente ainda está muito longe de uma situação ideal, né? Então a gente também faz isso. Então, por exemplo, a gente pega um teste que não foi, por exemplo, um instrumento de inteligência, né? Que tem sido usado na avaliação, por exemplo, da superdotação, mas que não tem nenhuma tabela ou estudo que foi feito especificamente com o superdotado. Então, isso é a realidade da grande maioria dos testes de inteligência, né? E aí, às vezes, por conta de uma superdotação cognitiva muito elevada, é bem comum, por exemplo, que esse examinando, ele ultrapasse a pontuação máxima do teste, né? É muito comum, percentil 99, né? Ou o maior resultado padronizado possível. E aí você faz o quê, né? Porque a partir desse momento que ele extrapola a tabela, né, máximo, o resultado máximo do teste, você não consegue mais diferenciar. Então, um que tem percentil 99, mas poderia ser, sei lá, não existe isso, né? Mas vamos supor, percentil 99, o outro 110, o outro 150. A partir de 99 é tudo 99, né? Então, você não consegue mais diferenciar dentro dos superdotados os diferentes níveis. Você só vai conseguir identificar que ele é superdotado, mas o quanto a partir disso a gente às vezes não consegue, né? Por conta dessa limitação dos instrumentos. É claro que eles são super importantes, né? Eles nos dão uma base científica, uma base empírica, eles vão poder situar aquele aluno dentro daquela curva normal, né? Até para dizer se, por exemplo,
ele está com desenvolvimento abaixo da média, dentro da média, acima da média, pode caracterizar uma deficiência intelectual ou uma superdotação cognitiva. É super importante, não estou desmerecendo nenhum instrumento aqui, mas dizendo que eles também têm suas limitações para essa avaliação específica, tá? E aí acho que a gente tem que cuidar um pouquinho mais dessa área também, né? A gente ainda tem muitos métodos e instrumentos limitados no Brasil, né? Outra questão que também acho que dificulta um pouco a identificação é que muitas vezes esse aluno não tem oportunidades para demonstrar suas habilidades superiores, né? Então, às vezes ele é estimulado a se encaixar ali na norma, na regra, né? A gente vê muitas vezes até a questão da autossabotagem, né? Então, às vezes o aluno, ele sabe as respostas, ele é ótimo, mas para ele não ser excluído, ou não ser o nerd, ou não ser aquele chato que só ele acerta, ele acaba errando de propósito, né? Ou às vezes ele acaba até nem mostrando algum potencial que ele tem, porque ele quer ser aceito, né? Então, isso é uma coisa que também muitas vezes atrapalha a identificação. E uma coisa também importante, não dá para deixar de citar, é a questão financeira, né? Então, assim, a gente sabe que hoje muitas avaliações só conseguem ser feitas, por exemplo, com profissionais particulares, né? Isso tem um custo que não é todo mundo que consegue, tá? A gente sabe também, por outro lado, que tem várias instituições, organizações que fazem essa identificação de uma forma gratuita, mas às vezes também muitos pais não sabem nem onde começar a procurar, né? Então isso é uma coisa importante. Porque também, imagine você ter um filho que foi duplamente identificado e você precisa investir em dois tipos de atendimento, dois tipos de suporte, dois tipos de tudo, né? A gente pensa na escola, mas e o que ele faz em casa, o que ele faz no contraturno escolar, né? Então, tudo isso também envolve a questão financeira. Então, ele tem uma necessidade ampliada de um maior número de recursos, e isso custa, né? Eu acho que é uma questão também para a gente pensar, tá? E se essa identificação não acontece, né, ou não é feita de uma forma correta, essa ausência de identificação da dupla excepcionalidade ou da própria superdotação em si, geralmente coloca os indivíduos numa situação de risco social, né? Ele pode desenvolver problemas emocionais, problemas sociais, problemas educacionais, comportamentais e uma série de outros, né? Então, por isso que a avaliação, quanto mais cedo, quanto mais precoce, é importante, porque ela vai guiar uma intervenção que seja precisa para aquela necessidade, que seja individualizada, né, e para que então ele possa minimizar esse risco psicossocial, né. Então, dentro de um trabalho interdisciplinar, que pode envolver profissionais da psicologia, medicina, pedagogia, educação, né, e aí pensando em qual é o impacto da superdotação no transtorno e vice-versa, né. Então, tentar olhar e identificar a origem dessas dificuldades e como é que elas podem ser trabalhadas. Então, isso é bem importante, né? Então, é importante que essa avaliação ela seja feita para contemplar ou dar suporte tanto para um programa de estimulação e incentivo dessa habilidade que está elevada, mas também que ela seja marcada por intervenções voltadas para a superação dessa dificuldade, desse déficit ou desse transtorno. As duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo, né? Então, a ideia é que a gente foque nos pontos fortes, né, e tente estimular isso e tente minimizar os pontos frágeis, né? Então, esse trabalho é importante que ele envolva a família, os professores, os outros profissionais que ajudam com esse aluno, né? Então, porque isso vai ajudar um planejamento das intervenções e um suporte também aos pais e professores, né? Porque eles também, quando recebem esse diagnóstico, não sabem muito o que fazer com isso, né? Puxa, e agora eu tenho um filho com dupla excepcionalidade, o que eu tenho que fazer? Ou o professor, né? Aí você chega lá com um documento, um laudo e fala, esse aluno agora é seu e ele tem dupla excepcionalidade, né? O que eu faço, né? Então, isso é uma coisa importante que a gente também está pensando. Então, em relação aos pais, é muito comum a gente ver, por exemplo, muitos pais relatam um sentimento de alívio quando eles recebem o diagnóstico, né? Porque, tipo, agora eu entendo por que meu filho é assim, né? Então, por quê? A partir desse momento, ele vê que ele consegue uma ajuda para compreender melhor os comportamentos daquela criança, né? Então, por quê? Porque muitas vezes, como a gente falou, aqueles dois quadros, eles não são típicos, né? Então, às vezes ele é super inteligente, às vezes ele é super indisciplinado, mas como assim, né? Então, os pais também ficam confusos, né? Mas isso também, por outro lado, pode gerar uma expectativa muito elevada
quando, por exemplo, ele recebe um diagnóstico de superdotação, né? Então, ele começa a achar que o filho tem que ser perfeito, tem que tirar 10 em tudo, o próprio estudante começa a se cobrar muito, os pais cobram, o professor cobra, então isso também é uma coisa importante, a gente está trabalhando com esses pais, né? Então, e aí, queria pensar um pouquinho a questão do atendimento, né? Então, porque muitas vezes, na verdade, durante muito tempo, esses alunos receberam uma educação exclusiva, ou atendendo a questão da deficiência, ou atendendo a questão da superdotação, e não as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ou a gente olhava para as forças, ou a gente olhava para os déficits, mas não olhava para as duas coisas, né? Então, quando você buscava, por exemplo, dentro da superdotação, identificar quem eram essas crianças, você nunca ia procurar se ela tinha algum déficit junto, né? Porque você já partia do princípio que ela era superdotada. Então, isso levou durante muito tempo à subidentificação da dupla excepcionalidade, né? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Uhum. E aí eu falei um pouquinho do papel dos pais, mas acho que a gente tem uma questão para pensar no papel dos professores também, né? Então, geralmente o professor, ele tem pouco ou nenhum conhecimento sobre a questão da dupla excepcionalidade. Isso é a grande maioria. É lógico que quem trabalha especificamente com educação especial, é claro que tem quem trabalha, por exemplo, no núcleo de atendimento, aí é outra questão. Né? Mas a grande maioria do professor lá da sala de aula regular não tem muito conhecimento sobre esse quadro, né? Ou às vezes tem ideias muito limitadas de como trabalhar com esses alunos na sala de aula. Então, a importância do professor é que ele pode atuar com o objetivo de prevenir ou minimizar qualquer dificuldade que esse estudante pode ter, né? Então, se ele conhece as características pessoais desse estudante, se ele conhece as habilidades, os déficits, como é que é o desenvolvimento cognitivo dele, qual necessidade social e emocional ele tem, ele vai poder compreender melhor esse aluno, né? E ele vai poder ajudar melhor esse aluno a desenvolver o potencial e, principalmente, a se sentir aceito e compreendido. Então, isso é uma coisa importante. Ele vai se sentir parte, né? Ele não vai se sentir o diferente, né? Uma coisa importante é que esse professor faça um trabalho voltado ao desenvolvimento tanto das potencialidades quanto das limitações, né? Não se deter a questão do diagnóstico, esse aqui tem tal coisa, então não vai conseguir fazer isso. Não. A ideia é que a opção mais adequada é você trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso também em conjunto com o papel da família, né? Então, a família também é super importante. Então, junto com a família, o professor vai poder traçar estratégias bem mais adequadas, né? É importante que ele desenvolva um programa que exista um equilíbrio entre as atividades que incentivam a superdotação e aquelas intervenções voltadas às deficiências, na mesma medida. Nenhuma é mais importante do que a outra. Os dois quadros devem receber atendimento e devem receber atenção, né? E aí, tem alguns métodos e técnicas, na verdade, né, que se sugere, né, de serem utilizados junto com os alunos com dupla excepcionalidade. Então, por exemplo, o professor pode trabalhar com uma instrução um pouco diferenciada na sala de aula, né? Então, às vezes, ele dá a orientação geral para a turma, mas aquele aluno precisa de uma orientação um pouquinho mais detalhada. Então, logo após terminar de dar essa orientação geral, ele pode ir naquela mesa daquele aluno e dar a orientação um pouco mais específica para ele. Para alguns alunos, a inserção num programa de atendimento à superdotação já é bastante eficiente. Outros, por exemplo, já vão ser mais beneficiados com a questão da aceleração escolar. Então, a medida mais adequada vai depender do nível de desenvolvimento da criança, do grau de superdotação, do tipo de deficiência. Então, não tem um método ou técnica melhor ou pior, depende, né? Então, o que as pesquisas têm mostrado é que os melhores resultados a longo prazo são aqueles quando a intervenção do professor está voltado tanto ao desenvolvimento das altas habilidades, principalmente, com uma ênfase secundária na remediação ou compensação dos déficits e transtornos. Então, a ideia é que você possa fortalecer o que tem de bom, de positivo, de bem desenvolvido, né, primeiramente ou principalmente, mas sem esquecer, lógico, né, no segundo plano, a questão dos déficits e transtornos. Tá? Então, talvez esse fortalecimento dos pontos fortes, né, fortalecimento dessas habilidades bem desenvolvidas, ela atua de uma forma preventiva a questão da saúde mental, saúde emocional, saúde social e assim por diante. Né? Então, os resultados das pesquisas têm mostrado que isso é bem mais eficaz. Né?
Outras coisas importantes são algumas ações positivas que o professor pode fazer, né? Então, por exemplo, focar nos pontos positivos e nos aspectos bem desenvolvidos desses alunos, né? Não ao contrário, ficar toda hora reforçando que ele tem isso ou aquilo, ou não consegue fazer tal coisa, ou tem dificuldade, né? Uma coisa legal é trabalhar na sala de aula com os outros alunos a questão da diversidade, né? Então, isso é importante para evitar isolamento ou preconceito, né? De repente, aquele aluno, em determinado momento, ele pode ter um comportamento muito inadequado, né? E às vezes até ser excluído pelos outros alunos. Mas se eles souberem que isso pode acontecer com esse aluno, se isso é uma coisa que já foi trabalhada, que eles compreendem, isso provavelmente vai ser minimizado. Né? Então, trabalhar a diversidade é sempre muito importante, né? Uma outra coisa legal é usar estratégias de ensino verbal e não verbal, né? Então, às vezes, uns podem se adequar mais a um tipo e outros, né? E aí, se você faz as duas coisas, você com certeza assim, vai estar atendendo um maior número de alunos, né? Uma coisa também importante é você trabalhar as habilidades de comunicação, né? Então, se você incentiva os alunos a falarem, o que sentem, quais são os problemas, pensar em coisas, isso pode minimizar um pouco o estresse nessa relação do professor com o aluno, né? Imagine um aluno que chega lá bravo, chutando tudo, e aí você não sabe por que aquilo, né? Então, onde está vindo aquele comportamento. Então, se existir a comunicação, isso pode minimizar um pouco esse estresse que pode decorrer, às vezes, de comportamentos inadequados, né? E uma coisa legal é esse professor tentar encontrar pontos de interesse em comum dessa criança com os demais alunos da turma, né? Então, ele tenta criar uma identificação entre eles, né? Uma sensação de pertencimento, de grupo. Isso pode ajudar, por exemplo, a prevenir até a questão do bullying, né? Então, muitas vezes, esses alunos acabam sendo descritos como aqueles alunos, sei lá, que atrapalham a aula, que falam demais, que são muito nerds, são muito chatos. Então, se você trabalha essa questão dos interesses em comum, também você está trabalhando de uma forma preventiva, né? Acho que com essa turma, né? Manter uma expectativa razoável ou adequada ou alcançável, né, para essa criança, né? Então, se você entende, por exemplo, que ela tem algumas limitações e você evita de fazer cobranças muito elevadas, você pode também ajudar ela a não se sentir desmotivada, por exemplo, né? Então, você olha para a superdotação, vai colocar uma exigência muito alta que ela nunca vai conseguir alcançar por conta da deficiência, isso é muito desmotivador. Então, ela nunca vai ser boa o suficiente, né? E principalmente compreender que essa criança ela precisa de um ambiente que seja psicologicamente e fisicamente saudável, né? Que ela possa ter oportunidade de experimentar coisas apropriadas para a idade, que ela possa brincar, que ela possa errar sem receber críticas, que ela tenha oportunidade de fazer escolhas, né? Então isso tudo vai atuar na parte de um suporte mais socioemocional, né? Então imagine essa criança que já se vê diferente duas vezes, né? Por duas coisas, né? Então, hora porque tem demais uma coisa, sabe demais, ou é bom demais, outra hora porque é ruim demais, né? Ou não consegue, ou erra, ou né, não domina determinado aspecto, né? Então, acho que são algumas dicas importantes de como a gente pode estar, de alguma forma, tentando melhorar a trajetória escolar desses alunos, né? Eu acho que isso, eu só queria fazer umas considerações finais, assim, né? Eu acho que essa temática da dupla excepcionalidade, ela precisa de bastante atenção, né? Não só na questão acadêmica dos pesquisadores, dentro da sala de aula, pelos professores, pelos pais, mas também em termos de políticas públicas, né? Voltadas à educação, à saúde, né? A gente sabe que já tem vários avanços importantes na questão tanto do atendimento das deficiências quanto da superdotação, mas nada muito específico para essa condição da dupla excepcionalidade, né? Inclusive, a gente vê, por exemplo, que o censo escolar ele tenta identificar os alunos da educação especial, né? Mas não tem, por exemplo, uma identificação específica de quantos são duplamente excepcionais, né? Então, isso é uma outra questão que eu acho que a gente tem que pensar ainda, né? Se a gente pensar que esses estudantes, se eles não forem identificados, se eles não forem atendidos adequadamente, eles estão muito vulneráveis a dificuldades psicossociais, né? Então, a gente tem que pensar nessa questão um pouco das políticas mesmo.
E acho que dentro dos avanços que a gente almeja, assim, que a gente gostaria, né, de pensar na área, eu acho que principalmente que essa temática ela seja trabalhada na formação inicial e continuada dos professores, né? Lembrando que esses profissionais têm um papel essencial na identificação desses alunos, né? São eles que convivem diariamente com esses alunos, são eles que têm condições de estar olhando para um aluno, comparando com os outros da mesma idade, para ver o que ele tem de bom, de forte, desenvolvido, ou às vezes de prejudicado, né? E também que isso seja trabalhado na questão da própria psicologia, né? Junto com os profissionais, porque a gente também reclama bastante que a gente termina curso de psicologia muitas vezes sem ouvir falar sobre superdotação, quem dirá sobre dupla excepcionalidade, né? Então, acho que são questões que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Se a gente a ideia, então, principal é que a gente consiga cada vez mais ser consciente da importância de realizar uma avaliação que seja bastante minuciosa, bastante abrangente, que consiga olhar para várias fontes de informação, para várias dimensões diferentes. A gente, enquanto profissional da psicologia, dessa área da avaliação psicológica, a gente vai poder melhorar a forma como esse processo de identificação vem sendo realizado, né? E aí ajudar também, fazer com que essas informações possam ser usadas para a elaboração de um atendimento educacional especializado para esse indivíduo em si, né? Com essa característica, com esse perfil, com essa combinação, né? Com essa interação entre os dois quadros, né? Então a ideia é que a gente possa, em conjunto com os profissionais das diversas áreas, tentar melhorar não só o desempenho escolar desse aluno, mas também a autoestima, né? E o vínculo dele com o ambiente educacional. Coisa mais importante que acho que a gente pode fazer. Então, acho que era isso. Tá? Preparei uma fala aí, como você pediu, mais ou menos de uma meia hora, 40 minutos. Espero que eu não tenha passado muito disso. Foi ótimo. Acho que tem 2 microfones abertos aí, gente. Eu tô com um. Foi. Vamos ver. Bom, eu acredito. Gente, tem minha voz a minha voz está dupla aí para você? Não. Ah, ok. Acho que agora consegui arrumar aqui. Excelente a tua fala. As pessoas aqui mandando vários feedbacks, elogiando bastante. Realmente foi de uma qualidade ímpar. Você brilhantemente nos conduziu por um passeio desde a avaliação, né, abordando as questões em relação à família, à escola, ao sujeito. E mais uma vez, né, Tati, a gente não consegue sair do tripé e nem deve sair do tripé que envolve família, escola e sujeito, e profissionais também pensando aí num quarto